Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre o habeas data, tanto as informações gerais quanto o rito processual. O habeas data, assim como o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, ele é uma ação constitucional, está prevista lá no rol do artigo 5º, né, da Constituição, o espelho dos direitos humanos, e considera-se, então, o habeas data, né, uma ação aí de caráter público, né, considera-se, inclusive, caráter público. Nós temos o registro de banco de dados de informações, né, que podem ser transmitidos a terceiros e que não seja de uso privativo, né, e com algum tipo de exclusividade ou proteção. Lembrando que aqui nós estamos falando da ação, né, de habeas data, que ela prevê a possibilidade de correções, informações a respeito da pessoa individual, e não estamos aqui entrando na esfera da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. O requerimento de habeas data, né, ele pode ser apresentado no órgão, na entidade em que está registrado, então, esse banco de dados, né, em que eu quero ver, e ele pode ser deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Esse é o prazo que tem para se dar. Essa decisão vai ser comunicada a quem requereu em 24 horas, vejam que são prazos bem pequenos, né, perto do que a gente está acostumado, 10 dias, 20 dias, 30 dias, e ao deferir o pedido, então, o depositário do registro, né, vai marcar um dia, vai marcar uma hora para que o requerente tenha acesso a essas informações. Constatada a inexatidão dessas informações a respeito dessa pessoa, o interessado, ele, por petição acompanhada dos documentos que comprovam a necessidade de correção, de retificação dos dados, vai apresentar, né, e requerer que essa retificação seja feita em um prazo de 10, no máximo de 10 dias, né, após a entrega desse requerimento. Se a autoridade não o fizer, então a parte pode ingressar com a ação de habeas data. Ainda que não se constate, pessoal, nenhum tipo de exatidão, se o interessado apresentar uma explicação, uma contestação, né, sobre o mesmo, justificando, né, uma pendência, enfim, tal explicação e tal pendência deve ser anotada e registrado aí em razão do pedido desse interessado. Quando é que se concede esse mandado, esse habeas data, né? Estou com mandado de segurança na cabeça, a gente fala e fica. Consegue-se, então, o habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro, banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Cuida isso. Para retificação de dados, né, quando não se prefira fazer de modo mais sigiloso, tanto judicial quanto administrativamente, e para anotação nos assentamentos do interessado, né, de contestação, explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável aí sobre pendência judicial ou amigável, alguma justificativa que ele queira que fique averbada ali sobre algum tipo de ato que ele cometeu. A petição tem que preencher os requisitos lá do Código de Processo Civil, vai ser entregue, aqui a lei ainda vai falar em 2 vias, hoje o processo é eletrônico, né? Vai instruir com as cópias necessárias para a comprovação do direito, da recusa do acesso às informações no decurso do prazo dos 10 dias, que a gente já conversou lá em cima, né? Recusar aí a fazer a ratificação no decurso de 15 dias sem nenhum tipo de decisão, ou a recusa a anotações, as justificações, enfim, né, e outras contestações, e esse prazo ter passado mais de 15 dias sem qualquer tipo de decisão. Ao despachar essa inicial, né, o juiz vai notificar, então, o coautor do conteúdo da petição, vai entregar uma via, né, vai entregar a via dos documentos que foram juntados com essa peça, a fim que no prazo de 10 dias haja a prestação de informações aí que se julgar necessárias por esse impetrante, né? Então, para o impetrado, ele tem 10 dias para apresentar aquilo que ele achar necessário. A petição, assim como lá no mandado de segurança, ela pode ser indeferida, né? Quando não é caso de habeas data, quando faltar algum tipo de requisito previsto na lei, né? Quando for confusa, omissa, enfim, e feita a notificação, então, o serventuário em cujo cartório corra esse processo, junta a cópia autenticada do ofício, né, do endereço do coator, as provas de sua entrega, sua recusa, fica aguardando o prazo, o Ministério Público que vai ser ouvido, né, dentro do prazo de 5 dias aí, e quando esse habeas data, depois de entrada com a petição, juntado os documentos, ouvido a parte coautora, né, então o juiz pode marcar
pode julgar procedente essa ação e vai marcar, então, data e horário para que o coautor apresente ao impetrante as informações ao seu respeito, dos bancos de dados, né, ali dos registros, e apresentar ao juízo a prova de que retificou, anotou, né, nos assentamentos do impetrante aquilo que ele estava requerendo, tá bem? Então, esse é o objeto principal aí do habeas data. Essa decisão vai ser comunicada, né? E esses originais vão estar no processo, eles podem ser feitos por meio eletrônico da decisão, né? Então, aí que concede ou denega, né? Então, que vai conceder ou negar o habeas data, cabe apelação, então é uma decisão terminativa. Quando conceder o recurso, tem efeito meramente devolutivo, então aqui a lei já vai deixar claro, né, que não se prevê a possibilidade do efeito suspensivo, e aí, caso haja necessidade, a pessoa, na hora de recorrer, vai ter que justificar e comprovar, tá? Então, quando esse habeas data for concedido, né, e o presidente do tribunal ao qual compete, então, o conhecimento do recurso, vai suspender a execução da sentença, vai ordenar, né, ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse ato, cabe, então, aí, agravo interno para o tribunal. Então, quando o habeas data for concedido e o presidente, né, ao qual compete o conhecimento do recurso lá de apelação, entender pela suspensão da execução da sentença, né, então cabe o agravo interno para o tribunal, conforme o regimento de cada um deles. No caso de competência do STF ou dos tribunais, demais tribunais, cabe ao relator a instrução do processo, tá bem? O julgamento, então, aí do habeas data compete originariamente ao STF contra os atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas, da PGR e do próprio STF. Ao STJ, cabe contra os atos do ministro de Estado, aí, do próprio tribunal, aos juízes, aí, então, do TRF, né, ao TRF, em relação aos atos próprios do seu tribunal e dos juízes federais, assim como dos tribunais estaduais, o que dispõe a Constituição Estadual de cada um deles e o juiz estadual sempre nos demais casos, ok? Pessoal, acredito, né, que seja isso. Não esqueça que os atos, né, então, aí relativos às informações administrativas são de caráter gratuito, né, e a retificação e a anotação de justificação aí, bem como a ação de habeas data, também é gratuita conforme a legislação. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tu esteja gostando do nosso trabalho, curte, se inscreve, nos segue lá no @professora Karina Artêncio. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.